Bom, agora a gente vai entrar no novo tópico, sobre gerenciamento de software, que é o tópico de documentação. Então, vamos começar falando primeiro de tudo sobre qual o propósito da documentação. E eu acho que todos que estão vendo esse vídeo conseguem imaginar que, primeiro, a documentação, ela nada mais é do que um conjunto de documentos escritos e, às vezes, algum material que trata do desenvolvimento do produto de software. E o propósito é justamente ah, explicar quais são as funcionalidades de um produto e unificar as várias informações relacionadas a um projeto. E isso pode ser, por exemplo, qual metodologia de gestão de projeto está sendo adotada, quais são os objetivos do produto, quais são as métricas, como que o produto deve ser desenhado e assim vai. E o objetivo final dela é trazer discussões com relação às questões que são significativas para todas as partes interessadas do projeto e disseminar conhecimento entre os desenvolvedores, além de também armazenar conhecimento dos desenvolvedores, porque é muito comum, especialmente no ambiente de ciência de dados, ao longo do desenvolvimento de modelos, você acabar esquecendo testes e experimentos que você fez. E por conta disso, erros de documentação podem trazer uma série de problemas, como criar lacunas entre as visões stakeholders e dos engenheiros de software, ah, de tal forma que seu projeto não seja necessariamente bem sucedido. E durante todo o ciclo de vida do projeto, desde o começo até o fim, você vai ter algum tipo de documentação que vai ser desenvolvida. Então, no começo, que é quando você está planejando o que você quer desenvolver, você vai ter, por exemplo, documentações de alto nível explicando em grandes linhas como que você espera que seja o desenho da solução. E você vai ter alguns documentos sobre quais são os requerimentos. E que no final das contas o objetivo é definir o que é o produto, como ele deveria ser e como ele vai funcionar, e definir alguns padrões de código. Então, por exemplo, a gente vai sempre utilizar Black como coding format. A gente vai ter testes unitários para todas as funcionalidades do código. A gente vai fazer a documentação no estilo num estilo de Sphinx e assim vai, né? Aí depois, quando a gente termina o planejamento, a gente começa nesse estágio de ah, Quality Assurance, ou controle de qualidade, né? Cujo o objetivo é dizer quais são todos os tipos de testes ao qual a gente vai submeter o nosso aplicativo, né, para garantir que ele esteja funcionando. E na última sessão eu expliquei os vários tipos de teste que a gente tem, começando pelos testes unitários, mas também falei que tem os testes de integração, teste de sistema e os testes do usuário que a gente vai precisar fazer. Depois tem a documentação do usuário, né? E no final das contas, isso são instruções sobre como fazer uso do seu produto e como fazer a manutenção do seu produto. E no estágio de release, a gente tem os relatórios finais, que muitas vezes são relatórios, inclusive, sobre a performance do produto. Então, ao longo de todo esse ciclo de vida, tem várias e várias coisas que a gente vai documentar. E uma coisa que vocês podem estar se questionando é em contrastar o que eu estou explicando para vocês agora versus o que eu falei das explicações de metodologia ágil e do manifesto ágil, né? Porque quando eu falei de documentação em particular, e eu falei que isso era algo muito relevante na metodologia de Waterfall, que aqui eu até tenho um typo que eu preciso corrigir, ah, mas eu falei para vocês, olha, na metodologia de cascata, a documentação é muito importante porque você tem que desenhar quais são todos os requisitos do projeto, você tem que desenhar toda a solução eh, logo no começo, porque a gente precisa ter um planejamento muito cuidadoso, né? E no final das contas, a gente vai ter estágios
que a gente vai avançar linearmente, né, no desenvolvimento do software, e a gente vai ter muito claro qual que vai ser o tempo de desenvolvimento e muito claro qual que vai ser o custo envolvido em desenvolver a solução. Então a documentação ela vai ser primordial, né, para que a gente consiga atingir essa visão clara de estimativa de tempo e de orçamentos precisos. No Agile, por outro lado, eu falei que um dos princípios do Manifesto Ágil era justamente software funcionando sobre documentação abrangente. Então, a gente sempre prioriza funcionalidades ao invés de documentação. Mas isso não significa que documentação não seja algo relevante. Primeira coisa que a gente precisa entender no desenvolvimento ágil é que, em primeiro lugar, a documentação ela não vai ser abrangente logo no início. E ela não vai ser abrangente logo no início, porque todo o nosso planejamento ele é just in time. A gente vai fazer o planejamento em ciclos iterativos. Então a nossa documentação ela vai crescer conforme o nosso projeto vai evoluindo. Né? Então, quando a gente fala de qual documentação a gente precisa ter no começo, a gente não vai documentar tudo de requisito, não vai documentar todo o design. A gente geralmente vai documentar sempre grandes linhas. E aí, ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente vai refinando a nossa documentação. E a segunda coisa é que a documentação na metodologia ágil, ela vai ser só informação essencial. Então, é só documentação de discussões ou de padrões que são considerados como essenciais, né, para que o desenvolvimento do projeto consiga seguir em frente. E, de novo, como o software funcionando está acima de documentação abrangente, não vai ser incomum, durante o ciclo de planejamento ágil, que a gente despriorize documentação em muitos momentos para que a gente consiga atingir e desenvolver novas features durante o nosso projeto. Mas ele tem essa diferença em que, no Waterfall, o objetivo da documentação é planejar todos os componentes do produto para ter um plano de desenvolvimento e de resultados a serem atingidos muito claros, enquanto no Agile é garantir que os desenvolvedores e as partes interessadas, os stakeholders, estejam indo todos na mesma direção para atingir os objetivos do projeto. Né? E dentro disso, a documentação de um produto software, ela se divide em algumas categorias. Ela faz uma divisão entre documentação de produto e documentação de processo. A documentação do produto é aquela que descreve o que está sendo desenvolvido e dá instruções sobre como a gente vai realizar, como a gente vai fazer o uso do produto de software. E ela, por sua vez, se divide em duas categorias: as documentações de sistema e as documentações de usuário. As documentações de sistema são aquelas que descrevem o próprio sistema e todas as suas partes. Então, ela vai descrever o que é o produto, quais são os requerimentos do produto, como esse produto foi estruturado. Isso pode ser, por exemplo, a arquitetura de dados, como os dados são passados em diferentes etapas do produto. Vai ter toda a documentação do código-fonte, né? Então, todo o Sphinx que a gente tem feito, o docstring do código vai estar ali. Ele vai ter documentações de teste, de ajuda e como manter esse software funcionando e assim vai. Enquanto a documentação do usuário, ele vai ser principalmente manuais que vão ser utilizados pelos usuários finais, que podem ser usuários de produto ou usuários, ou os chamados administradores de sistema, onde a gente vai essencialmente explicar como utilizar a ferramenta. Então vai ser muito mais como se fosse um guia de instruções. E por fim, a documentação de processo vai representar todos os documentos produzidos durante o desenvolvimento e manutenção que descreve o processo, seja ele de gestão do projeto, seja ele de testagem, de padrões, assim mais. Então, a documentação do processo, ele é muito mais uma documentação que serve para gerir o projeto como um todo, para que a gente faça tenha, claro, discussões, prazos e métricas de projeto, do que o outro lado, que são todas as documentações de produto. E agora,
nas próximas sessões, a gente vai entender um pouco melhor como o que está contido em cada um desses grupos de documentação e quais são os tipos de documentos que a gente produz em cada um, para cada um desses componentes.